São Paulo, novembro de 2004. Prezado professor Orlando, a paz. Vejo o senhor criticar a RCC com tanta veemência que fico até meio chocado. Não faço parte ativa desse movimento, mas tenho uma certa quedinha por alguns aspectos dele. Não que ele seja o ideal para toda igreja, pois também percebo os erros que há nele, mas a fraternidade praticada por muitos de seus membros é realmente contagiante. São pessoas boas, sinceras, voltadas a ajudar os mais necessitados e que realmente querem seguir os passos do Divino Mestre, mas talvez não estão encontrando o método correto. Creio que se o senhor continuar atacando com essa ferocidade, pode afastar muitas pessoas da igreja, pois no mundo atual tudo é tão confuso. Talvez o senhor precise rever seus métodos, pois acho que está arrancando o joio e o trigo ao mesmo tempo. Aproveito também para perguntar ao senhor se seu movimento tem aprovação eclesiástica e qual sua ligação com a hierarquia eclesiástica. Como o senhor faz para frequentar a missa? Pois, pelo que entendi, o senhor acha a liturgia atual errônea. Será que entendi bem? Não seria seu grupo uma outra TFP, contra tudo e contra todos? Pergunto isso não para provocar, mas porque estas dúvidas e apreensões me vieram à cabeça e não tenho respostas. Desde já, peço desculpas por minha pobre literatura, pois nem de longe tenho o estudo que o senhor tem. Fico no aguardo de seus esclarecimentos. Prezado, salve Maria. Não ataco as pessoas da RCC como diz você, com ferocidade, de modo algum. Mesmo a veemência que uso contra os erros da RCC tem sido até medida e proporcionada. Você mesmo reconhece que há erros na RCC e os erros religiosos, os erros contra a fé, impedem que exista a verdadeira caridade. Fraternidade, solidariedade não são caridade. Desse modo, o maior bem que se pode fazer a alguém da RCC é alertá-lo contra os erros que lá existem. Quanto mais iludida está a pessoa com esses erros, tanto mais veemência se deve usar no alerta. Você me avisa sobre o meu método. Eu aprendi no Evangelho, no qual se lê que Jesus alertava e atacava os erros, e mesmo as pessoas. Veja o caso dos fariseus. Quanto maior fosse a adesão da pessoa ao erro e ao pecado, indo o método de Nosso Senhor, desde o apelo e a exortação, até o chicote, que ele usou contra os vendilhões do templo. Alguém poderia dizer que o método usado por Jesus não foi muito eficiente, pois que no final, nem os 12 apóstolos ficaram com ele, na hora da paixão. Judas o vendeu, Pedro o traiu, vários outros fugiram. Mas depois se viu que o método foi eficientíssimo, pois converteu todo mundo. Não vou lhe falar dos frutos de meu método. Há 50 anos o uso e ele sempre deu certo. Basta que você veja quantas cartas recebe o site Monfort de agradecimento e de elogio, e quantas conversões já foram obtidas por ele, graças a Deus. Você me pergunta se a Monfort tem autorização eclesiástica, isto é, se a Monfort é uma associação religiosa. A Associação Cultural Monfort é leiga e não eclesiástica. Já expliquei várias vezes nesse site que para defender a fé não é preciso ter autorização eclesiástica. O próprio Vaticano II reconheceu que os leigos católicos têm o dever e o direito de defender a fé, na medida de suas capacidades, e em seu nome pessoal. Quando ocorre um incêndio, qualquer pessoa tem o dever de apagar as chamas sem aguardar a autorização do Corpo de Bombeiros. Ademais, como professor católico, tem o dever de Estado de ensinar a verdade e de defender a Igreja. A Monfort não é TFP e sempre foi contrária a ela. Claro que não assisto a essas missas, das quais o Papa João Paulo II apontou tantos abusos. Assisto missa, evidentemente, e como você é de São Paulo, e o convido a assistir uma missa comigo em vários lugares desta capital. Mande-me seu endereço e o levarei à missa sem abusos em várias igrejas de São Paulo. E não há do que se desculpar, pois toda a sua carta foi bem respeitosa e conveniente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.